Então agora nós chegamos às aulas 11 e 12. Calor latente. O que seria o calor latente? É a quantidade de calor necessário para que haja mudança de estado físico. Então, por exemplo, quando o gelo está derretendo e se transformando em água, que é a fusão, ali está acontecendo calor latente. Enquanto o gelo derrete e a água também, eles ficam a 0 graus. Quando você também ferve a água e ela está mudando do estado líquido para o gasoso, ali também está acontecendo um calor latente. Enquanto ela está se transformando, ela permanece a 100 graus. Vamos então à teoria e ao exercício? Aulas 11 e 12, quantidade de calor latente. O calor e os fenômenos térmicos. Nomenclatura. Então nós temos aí uma representação dos estados físicos, né? O estado sólido, nós temos a água, porque a água é considerada a que tem mais em abundância no nosso planeta, então ela é padrão para tudo. 1 litro de água corresponde a 1 quilo. Então eu tenho água no estado sólido, quando o gelo derrete, chama-se fusão, se transforma em estado líquido. Quando eu aqueço essa água, ela vaporiza e vai para o estado gasoso. Quando eu tenho a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, chama-se sublimação. Todo esse efeito, que eu acabei de citar agora, é quando a água recebe calor. Já quando a água libera calor, acontece o contrário. A água no estado gasoso, ela se condensa e vira no estado líquido. Aí no estado líquido, ela se solidifica e vai para o estado sólido, quando eu congelo a água. Todo esse processo rápido do estado gasoso para o estado sólido chama-se sublimação. Observações. Para uma dada pressão, as mudanças de estado de substâncias puras ocorrem a uma temperatura constante. Liquefação é o fenômeno de condensação. Ebulição é o processo de vaporização rápido que só ocorre em determinada temperatura para certa pressão atmosférica. Evaporação é um processo lento de vaporização que ocorre a qualquer temperatura. Então, por exemplo, quando uma roupa está secando, a água está evaporizando, não é vaporizando. Vaporizando é quando é um processo rápido. Para dada pressão atmosférica, a temperatura em que ocorre uma mudança de estado é a mesma em que ocorre a mudança inversa, ou seja, a quantidade de calor da fusão é igual a quantidade de calor da solidificação. E a quantidade de calor da vaporização é igual à quantidade de calor da condensação. Só que veja bem, uma hora a água recebe calor e uma hora ela libera calor. Nas mudanças de estado, a quantidade de calor recebida ou cedida por uma substância é diretamente proporcional à sua massa m, algebricamente. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Esse Q significa quantidade de calor sensível, em que a constante L é denominada calor latente de mudança de estado e depende da substância do tipo de mudança de estado. No Sistema Internacional de Medidas, o calor latente é igual a joule dividido por quilos. Em unidades usuais, o calor latente é igual a caloria dividido por grama. Um exemplo, a mudança do estado da água a pressão de 1 atm, ou 1 atmosfera. Então, ó, eu aqueço uma quantidade líquida de água a uma certa temperatura. Olha o gráfico. De A até B, a água está no estado sólido. Aí, o que acontece a 0 graus? A água e o gelo, enquanto eles vão derretendo, a água fica a 0 graus. Não muda. De B até C, a água permanece a 0 graus, fica uma temperatura constante. Ou seja, enquanto o gelo está derretendo, se transformando em água, não há mudança de temperatura, é 0 graus. Quando eu aqueço um pouquinho essa água, ela sai do ponto C para D. Ela sai do estado líquido para o gasoso. Só que lá no gasoso, o que acontece? A 100 graus, ela permanece constante de D até E. Então, não há mudança de temperatura enquanto a água está fervendo. De E até F é quando ela vira vapor. Então, é um outro momento. E lá, quando ela fica em estado de vapor, ela fica com uma temperatura constante até que ela novamente mude todo o processo. AB, aquecimento do gelo.
quantidade de calor é igual a massa vezes Czinho vezes variação de temperatura, porque é calor sensível. Então, Czinho vai ser aproximadamente 0,5 cal dividido por grama de graus Celsius. De BC é a fusão do gelo. Também eu tenho ali, nesse caso, o calor latente, que é massa vezes L, em que L é igual a 80 cal grama. Então, enquanto se transforma de gelo para água, o calor latente é 80 calorias por grama. CD é aquecimento da água. A quantidade de calor é sensível, então a quantidade de calor é igual a M vezes C vezes variação de temperatura, em que C significa 1 cal dividido por graus Celsius. DE, vaporização da água, calor latente, por isso que quantidade de calor é igual a M vezes L, em que L é igual a 540 cal dividido por grama, ou seja, enquanto a água está se transformando em vapor, ela está ebulindo, ali fica uma quantidade de 540 cals por grama. Não há variação. EF é aquecimento do vapor. É um calor sensível também. Quantidade de calor, vapor é igual a massa vezes C de vapor vezes ΔT, em que C de vapor é aproximadamente 0,5 cals gramas por grau Celsius. E veja bem que ele é parecido com o da água no estado sólido, no momento que está em gelo se transformando em água. Calor latente molar, L molar. Se M são a massa molar da substância em análise, o calor latente molar da substância é, por definição, L molar, calor latente vezes massa molar. Dessa forma, a quantidade de calor recebida ou cedida por N mols da substância durante as mudanças de estado pode ser expressa por quantidade de calor é igual a N, que é o número de mols, vezes o L molar. No Sistema Internacional de Medidas, o L molar é joule por mol. Em unidade significa calorias por mol. Vamos então aos exercícios. Caiu na Universidade Federal do Paraná. Há algum tempo houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 gramas, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água, iguais a 300 kJ dividido por quilo e 2.200 kJ dividido por quilo, respectivamente. O calor específico do gelo é 0,5 cal dividido por grama grau Celsius, e da água líquida é 1 cal dividido por grama grau Celsius. Admita que 1 cal é igual a 4,2 joules. Suponha que o bloco de gelo esteja a temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera. Calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, letra A, aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então vamos resolver a questão 1 da aula 11/12. Na letra A, aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Qual é a quantidade, então, de calor que nós vamos precisar utilizar? Os dados, então, que o problema me dá, ele me dá que a massa do gelo são 20 kg, o calor do gelo é 0,5 cal grama por grau Celsius. E a variação de temperatura, o gelo derrete e a água fica a 0 graus, e o gelo estava inicialmente a menos 10. Então, final e inicial, 0 menos 10, a variação de temperatura será 10 graus. Nós temos um problema aqui que nós vamos ter que resolver. Então, veja bem, gente, nós vamos ter que converter, então, esse calor específico do gelo em joule, porque aqui nós temos a massa em quilo. E o problema nos fala que é um meteorito caindo. Então, é melhor de trabalhar com quilo do que trabalhar com grama, com um cálculo casual. Vamos trabalhar, então, convertendo. Então, nós temos um padrão.
Um joule, ele corresponde a 0,000239 calorias. 0,5 do gelo vai corresponder a X joules. Então, X joules é igual a 0,5 dividido por 0,00239. Quando nós vamos fazer essa continha, vai dar 2092. 2092, nós vamos então readequar para aproximar para a casa da centena. Então, nós vamos trabalhar com 2100. Um valor aproximado. 2100 joules. Esse é o valor que corresponde, então, a 0,5 calorias por grau Celsius. Então, para a gente poder trabalhar com esses dados já convertidos, nós vamos usar o calor sensível. Por quê? O gelo se derrete em água. Então, calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é igual a massa, 20. Nós vamos usar, então, aqui 2100 joules e 10. Quantidade de calor vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 2, 21 vezes 10 ao quadrado, vezes 10. Então, quantidade de calor vai ser 2 vezes 21, 42 vezes 10 elevado à quarta. 42 vezes 10 à quarta joules. Letra B. Transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus em água líquida a 20 graus Celsius. Então vamos agora resolver a letra B. Transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Então a massa do gelo é 20 kg. O calor de fusão do gelo é 300 kJ por quilo. O calor específico da água, que o gelo se transforma em água, é 1 caloria grama por grau Celsius. E a variação de temperatura vai ser temperatura final menos inicial. A temperatura final vai ser 20 graus. E a inicial é 0 graus. Então aqui vai ficar 20 graus Celsius. Aqui nós temos que também transformar, porque aqui é quilo. Então, 300 vezes 10 ao cubo, que vai dar 300 mil joules por quilo. Aqui está em quilo, está tranquilo, mas aqui não está. Então nós vamos ter que converter. Então veja bem, na letra A nós temos transformado o calor específico do gelo, que foi 0,5. 0,5 não é metade de 1. Então se no gelo deu 2100, na água vai ser o dobro. Então vai dar 4.200 joules por quilo graus Celsius. Então, para a gente calcular a quantidade de calor, nós temos que entender o seguinte. O meteorito é uma pedra de gelo. Então, ele vai se derretendo. Então, eu vou ter calor latente do gelo e depois se transforma em água. A água fica sendo calor específico. Então aqui eu tenho gelo que se funde em água. Na hora que você lê o problema, você tem que fazer essa análise. Está acontecendo latência? Não está acontecendo? Então você tem que perceber. Então a massa continua a mesma. 20. Qual é o calor latente do gelo? Que nós já convertemos para joule por quilo. Mas a massa continua a mesma. O calor específico nós também já transformamos. 4.200. E a variação de temperatura, 20. Então aqui vai ficar 6 milhões mais 4.200 vezes 400.
Então, fazendo a conta aqui. 4 vezes 200 vezes 400, 1.680.000. Somando, então, 7.680.000 joules. Exercício 2. Caiu na PUC do Rio de Janeiro. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo em misão igual a 5 kg a temperatura de 0 graus Celsius. Por dentro desse recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dela a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é CL, igual a 1 cal dividido por grama grau Celsius. O calor latente em função do gelo é L fusão, 80 caus por grama. E o calor específico da água é C água igual a 1 cal gramas grau Celsius. Letra A. Qual é a quantidade total de líquido em quilos que deva passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Vamos então agora resolver o exercício 2. A letra A do exercício 2 diz assim: qual é a quantidade total de líquido em quilos que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Bom, a gente pode perceber o seguinte, que neste caso o calor latente absorvido pelo gelo ao se fundir é igual ao calor sensível cedido pelo líquido ao esfriar. Ou seja, enquanto o gelo está derretendo, o calor que ele absorve é o mesmo que é cedido pelo líquido que está se transformando. Então a quantidade de calor do gelo é igual à quantidade de calor do líquido. O gelo ele está se fundindo, então é calor latente, é massa vezes calor latente. E aqui eu tenho a água fica em calor sensível, massa vezes C vezes variação de delta T. Bom, então o total da massa líquida do gelo, eu vou colocar L aqui para diferenciar, eu colocar G. Então, eu posso agora trabalhar o seguinte, ó. Como eu quero a massa líquida, eu isolo ela, e isso aqui que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então eu dei uma limpada aqui para a gente dar uma continuada na conta. Então ele quer a massa líquida. O problema me dá que a massa do gelo é 5 quilos, então 5.000 gramas. Calor específico do gelo, 80. Calor latente do gelo, 80. Calor específico da água, vale 1. E a variação de temperatura vai ser 28 graus, a final, menos a inicial. Resolvendo. Vinte e oito menos 8, 20. Vinte mil gramas ou 20 quilos. Letra B. Quanto de calor em quilocaloria a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina, até que a temperatura de saída se iguale à de entrada de 28 graus Celsius? A letra B. Quanto de calor em quilocaloria a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar-se do líquido que passa pela serpentina, até que a temperatura de saída se iguale à da entrada de 28 graus. Então o calor que seria absorvido pela água proveniente do gelo para ser aquecido de 0 igual a 28 graus. É isso que ele quer saber. Então nós vamos usar o calor sensível da água. Quantidade de calor é igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor, a massa é 5 kg, então 5.000 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, 28, que é a final menos a inicial, que é 0. 5.000 vezes 1 vezes 28. Então, se eu fizer 28 vezes 5, vai dar 140.
140.000 calorias. Ele pediu em quilo, então eu divido isso por 1000, que vai dar 140 quilocalorias. Exercício 3. A quantidade de calor que um combustível pode fornecer quando queimado completamente chama-se poder calorífico. Admita que os poderes caloríficos da gasolina e do etanol sejam, respectivamente, 9.600 e 6.000 quilocalorias por quilo. Número 1. Considere a combustão completa de 1 litro desses combustíveis cujas densidades são 0,8 ou 0,80 gramas dividido por centímetro cúbico para o etanol e 0,75 gramas dividido por centímetro cúbico para a gasolina. Se a quantidade totais de energia térmica liberada nessas combustões fossem usadas para fundir M gramas de gelo, inicialmente a 0 graus, essa massa molar seria, dado que calor latente de fusão do gelo, 80 cal por grama. Letra A, 6 gramas na queima do álcool e 9 gramas na queima da gasolina. Letra B, 60 gramas na queima do álcool e 90 gramas na queima da gasolina. Letra C, 60 gramas na queima de álcool e 900 gramas na queima da gasolina. Letra D, 6 quilos na queima de álcool e 9 quilos na queima de gasolina. Letra E, 60 quilos na queima do álcool e 90 quilos na queima da gasolina. Então vamos resolver. Vamos resolver então o exercício 3. Então nós vamos ter que então fazer algumas conversões. A densidade do etanol é 0,80 gramas por centímetro cúbico. A fórmula da densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então a densidade é 0,8. Quero descobrir a massa. E o volume, como é centímetro cúbico, vai ser 1000, que corresponde a 1 litro. Então, multiplicando cruzados, vai dar 0,8 vezes 1000. A massa vai dar 800 gramas. Então, o etanol, nesse caso, eu vou considerar ele com 800 gramas. Vamos fazer agora também da gasolina. Mesma lógica. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, 0,75 é igual a massa vezes a mesma coisa, 1 litro 1000 centímetros cúbicos. Então a massa vai ser 0,75 vezes 1000. A massa vai dar 750 gramas. Então, dando uma continuada no exercício, eu vou ter que calcular o álcool e a gasolina. Vamos usar então a regrinha de 3. Bom, então para o álcool, 1 kg corresponde, segundo o problema, a 6.000 quilocalorias. O álcool tinha dado 800 gramas, em quilo vai dar 0,8 quilos. Está para X. Então, x vezes 1x, que é igual a 6.000, vezes 0,8. 6.000 é 6 vezes 10 ao cubo. 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 8, 48. 3 tirar 1, 2. X é igual a 4.800 quilocalorias. Vamos resolver agora da gasolina. A gasolina tinha dado 750, então 1 kg. A combustão corresponde a 9.600 quilocalorias. 750 gramas, 0,75 quilos. Vou chamar aqui de Y, para não confundir. Então, y vezes 1, y, que é igual a 9.600 vezes 0,75. Y é igual a 96 vezes 10 ao quadrado, vezes 75 vezes 10 a menos 2. Vou converter tudo isso em notação científica, fica mais fácil. Esse elimina esse, y é igual a 7.200 quilocalorias.
Então, para cada um dos combustíveis, a massa M, vou chamar de emissão, de gelo, que se fundirá, corresponde a quanto? Nós vamos ver, então, que na hora que ele se funde, acontece calor latente. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes a latência. A quantidade de calor, no caso que eu calculei primeiro, foi do álcool, que deu 4.800. O Mzão, que eu vou chamar de M, vezes o calor latente. O calor latente, segundo o problema, vai ser 80. Então, a massa vai ser 4.800 dividido por 80. Corta aqui. 480 dividido por 8. 60 quilos. Isso no caso do álcool. Vamos ver agora da gasolina. A mesma fórmula, porque é latência. Na gasolina, a quantidade de calor que nós calculamos deu 7.200. A massa que nós vamos achar de gasolina vezes... Bom, eu pergunto, muda o calor latente do gelo? Não. Então, a massa do gelo vai ser igual a 7.200 dividido por 80. Corta aqui. 720 dividido por 8. 9 vezes 8, 72. 90 quilos. Número 2. Suponha que em sua cidade o preço do litro da gasolina seja X reais e que o preço do litro do álcool Y reais, em que Y é menor que X. Vamos considerar, no caso do abastecimento do tanque de um automóvel, que o custo seja função direta apenas do poder calorífico do combustível. Nessa circunstância, qual a razão percentual aproximada do preço do álcool em relação ao preço da gasolina, na situação em que, economicamente, seja irrelevante abastecer o tanque de um automóvel com etanol ou de gasolina? Observação. Para essa análise, não leve em consideração a quantidade de poluentes produzidos em cada combustão. Letra A, 40%, letra B, 45%, letra C, 55%, letra D, 67%, letra E, 82%. Vamos resolver então a segunda parte do exercício 3. Nessa circunstância, qual a razão percentual aproximada do preço do álcool em relação ao preço da gasolina, na situação em que, economicamente, seja irrelevante abastecer o tanque de um automóvel com álcool ou com gasolina? Bom, quando você vai abastecer o tanque de um carro, se ele pode receber os dois combustíveis, você tem que ver se compensa você colocar o álcool do que a gasolina. O álcool tem que estar mais barato que a gasolina, senão não compensa. Bom, então nós temos então uma razão percentual, que vai ser preço do álcool sobre o preço da gasolina. No número 1 nós chamamos o álcool de Y e a gasolina de X. Então a minha razão vai ser Y sobre X, entendendo que Y é o preço do álcool e o X é o preço da gasolina. Vamos então fazer achar o primeiro volume, que é a quantidade de álcool ou de gasolina que eu preciso. Nesse caso, vou primeiro trabalhar com a gasolina. 1 litro de gasolina está para, em massa na verdade, 0,75 quilos. Porque corresponde a 750 gramas, 0,75 quilos. Então o volume dessa gasolina vai corresponder a 1 quilo. Então, 0,75 vezes o volume da gasolina é igual a 1. O volume da gasolina vai ser igual a 1 dividido por 0,75. 0,75 vou transformar em fração, vai ficar 1 sobre 75, como são duas casas, sobre 100. Como aqui eu tenho divisão de um número inteiro por uma fração, eu vou transformar esse número inteiro em fração.
1 sobre 1 dividido por 75 sobre 100. Aí vamos trabalhar com a divisão meios extremos. 100 vezes 1, 100. 75 vezes 1, 75. Dá para eu ainda simplificar. Por quanto? Dá para eu simplificar por 25. 100 por 25 dá 4 e 75 por 25 dá 3. Então, o volume da gasolina vai ser 4/3. Então, nós tínhamos achado o volume de gasolina e o preço da gasolina eu chamei de X. Então, 4/3 de X. Vamos agora calcular o volume do álcool. Vamos fazer a seguinte relação. Então, 1 kg de álcool ou etanol, né? Ele libera 6.000 quilocalorias. Então, 1 kg de etanol libera 6.000 quilocalorias. Para liberar os mesmos 9.000 quilocalorias de gasolina, eu vou ter que fazer a seguinte relação. 1 kg está para 6.000 quilocalorias. Então, a massa correspondente de álcool vai estar para 9.600. Então, 1 MA vezes 6.000, MA vezes 6.000. E 1 vezes 9.600, 9.600. Então, a massa de álcool que eu vou precisar, que eu já sei que vai ter que ser mais, é só dividir as quilocalorias. Então, ficou 96 dividido por 60. 9 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Sobra aqui 36. 36, eu quero continuar, vou colocar uma vírgula no zero, 360 dividido por 600, que dá 6. Então vai dar 1,6 quilos de álcool. Então, ó, nós já temos a massa do álcool, que vai ser 1,6 quilos. A massa de gasolina vai ter que ser 4x sobre 3, que nós já encontramos, o valor algébrico, para descobrir depois o preço. E agora vamos então calcular o volume do álcool. Então 1 litro de álcool está para a massa do álcool 0,80 quilos. Então o volume do álcool vai ser igual a 1,6 quilos, que é o dobro. Resolvendo isso, vou colocar 0,8 no lugar de 0,80. 1,6 vezes 1,6. O volume do álcool vai ser igual a 1,6 dividido por 0,8. Como aqui é o dobro, vai dar 2 litros. Já virei. Então, massa do álcool, 2Y. Lembra que eu chamei o álcool de Y. Então, a relação, para eu poder descobrir, que eu coloquei lá no início, que seria Y sobre X, nós vamos igualar os dois. Então, 2Y é igual a 4/3 de X. O X vem para cá, ele está multiplicando aqui, ele vem dividindo. O Y permanece e o 2 está multiplicando, vem para cá. 3 vezes 2, 6. Dá para eu simplificar isso aqui por 2. Y sobre X vai ser igual a 2/3. Y sobre X, quando eu divido isso aqui, 2 dividido por 3. Eu quero fazer uma continha, 0,20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. Diminuindo dá 2, quero continuar, a vírgula me mantém, 20 por 3 dá 6 de novo. Então vai dar 0,666. Então quando eu faço Y dividido por X, isso aqui vai dar uma dízima periódica simples. Vai dar 0,666 e vai para o infinito. Quero transformar isso em porcento, multiplico por 100 e coloco o símbolo do porcento.
Então vai dar 66,66%, que é aproximadamente 67%. O que significa isso? Se você for abastecer e na hora que você fizer o percentual do litro do álcool sobre o litro da gasolina, se ela estiver até 67%, compensa você abastecer com álcool. Mas se ela passar de 67% do valor, compensa você abastecer com gasolina. Então, alunos, nós fizemos as atividades e agora nós vamos ver alguns experimentos para que fique bem entendido o que seria calor sensível e calor latente. Então, logo depois, então, a gente vai falar sobre a avaliação. Assistam com atenção. Quando próximas ao fogo, nossas mãos recebem a energia térmica resultante da combustão. Essa transferência de energia é chamada de calor. O calor sempre passa espontaneamente dos corpos de temperatura mais elevada para os de menor temperatura. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, chegam ao equilíbrio térmico, o fluxo energético para. Neste experimento, vamos conhecer algumas propriedades do calor: produzir variação de temperatura e mudança de estado. Para fazer esse experimento, vamos usar 2 béqueres de 1 litro, 2 bicos de Bunsen com difusores de calor e 2 termômetros. O primeiro béquer tem só água. O segundo tem água e gelo em equilíbrio térmico. Para começar, vamos colocar o béquer com água sobre um bico de Bunsen aceso. Depois, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido nesse béquer. Passado algum tempo, observamos que a água esquentou. Já quando se apaga a fonte de calor, observamos que a temperatura da água diminui. Agora vamos colocar o béquer com água e gelo sobre um bico de Bunsen aceso. De novo, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido no béquer. Nesse caso, observamos que a temperatura permaneceu no ponto de fusão durante algum tempo. Depois, sofreu elevação. Ao atingir o ponto de ebulição, a temperatura novamente permaneceu constante durante certo tempo, para depois cair quando apagamos a fonte de calor. A energia térmica liberada pela fonte de calor eleva a temperatura da água, aumentando a agitação de suas moléculas. Esse processo aconteceu no béquer número 1 e em parte do experimento com o béquer número 2. Nesse processo de aquecimento, a água recebe calor e cede calor ao ar que a envolve. A esse tipo de calor que é absorvido ou cedido por uma substância e que produz variação de temperatura, chamamos calor sensível. Existe também o calor latente, ou seja, o calor que é cedido ou retirado de uma substância e que produz mudança de estado. Esse processo aconteceu em 2 momentos do experimento com o béquer número 2. O primeiro momento em que houve ganho de calor latente foi quando havia água no estado sólido. Nessa fase de gelo, as moléculas ocupam posições definidas e estão fortemente ligadas umas às outras, formando estruturas cristalinas. Quando fornecemos calor ao sistema, a energia foi totalmente usada para quebrar as ligações moleculares da fase sólida, o que fez a água passar do estado sólido para o líquido. Quando restou apenas água no béquer, o calor recebido passou a ser sensível e a temperatura aumentou até atingir o ponto de ebulição. Durante o processo de ebulição, o calor recebido pela água passou de novo a ser latente. A temperatura permaneceu constante até a fonte de calor ser apagada. Pessoal, então nós terminamos o setor B. Nós vamos então, na próxima semana, nós vamos fazer uma avaliação da aula onde a gente parou, que foi a 5, que a gente não avaliou, até a aula 12. Então se preparem que na próxima semana a gente vai fazer a avaliação, fechando então o material.
correto? A avaliação vai ser online, do mesmo jeitinho que vocês fizeram a outra, serão 10 questões.